Há 139 anos, morria Luiz Gama. E muitos brasileiros não sabem da grandiosidade que teve esse cara na história do Brasil. Luiz Gama nasceu em Salvador, na Bahia, e ele era filho de Luísa Marim. Luísa era livre e o criou livre até os 10 anos de idade. Ele era filho dela com um português. E pasmem, a vida de Luiz Gama também não era um morango. Seu pai o vendeu por conta de uma dívida de jogo. Ele vendeu o próprio filho como escravo, porque o filho era negro. Ele foi levado para São Paulo, onde aprendeu o ofício de sapateiro e pedreiro e fugiu do seu dono. Posteriormente, exercendo essas profissões na rua, conseguiu pagar a sua alforria e tornou-se livre. Autodidata, aprendeu a ler e escrever e se apaixonou por direito. Apesar de não ter o direito de fazer direito, justamente por ter sido um escravo, ele aprendeu a advogar e se tornou um advogado prático, que se chamava rábula naquele tempo. Era um advogado sem diploma, mas que podia advogar. Luiz Gama se tornou um grande defensor dos escravizados, mas ele também defendia imigrantes, defendia pobres, defendiam todos que vinham para ele com causas que não tinham grana para poder bancar um advogado por lei. Ele chegou a libertar 500 escravizados. Era um número muito significativo para aquela época, ainda mais vindo de um rábula negro. Os negros o chamavam de apóstolo negro da abolição. Apesar de não ter conseguido assistir o fim da escravidão no Brasil, ele morreu em 1882, na data de hoje, e foi reverenciado por uma multidão. Os jornais de supremacia branca escreveram que não entendiam como brancos poderiam seguir o cortejo de um negro. Como ele não podia ser enterrado na região do Brás, onde ele vivia, tinha que ir para um cemitério especial para pretos, ele foi carregado por uma multidão do Brás até a Consolação em um revezamento. Muita gente queria prestar as últimas homenagens a Luiz Gama, que foi um homem que fez grande diferença na história do nosso país. Seu caixão foi carregado não apenas por pessoas pobres, descalças, escravos, pessoas libertas por ele, mas também por políticos e cafeicultores que respeitaram a sua luta e a sua causa. Uma das suas teses que mais causava furor nos cafeicultores era de considerar que qualquer negro que matasse seu dono era em legítima defesa, fosse em qualquer circunstância que esse crime acontecesse. Em 2015, finalmente, a OAB reconheceu Luiz Gama como advogado. A República Madrasta queria apagar sua história, mas o tempo reconheceu.